Olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o nosso projeto que nós tocamos já há bastante tempo aqui, fazendo pesquisas, né, especialmente na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Pública aqui do Estado, né, no Arquivo Público também, no Instituto Jones dos Santos Neves aqui no Espírito Santo. E nossa pesquisa é sobre as nossas cidades, nosso povo, a colonização e todas as fases pelas quais o Espírito Santo passou em sua história de mais de 500 anos, né, gente? Aí a gente vê aqui agora a nossa pesquisa a respeito da Vila Rubim, né? Que é mais uma pesquisa que a gente fez em 2019, no dia 29 de maio, da revista Carioca, uma revista da capital federal, em 1942. O jornalista José Luiz Rousmeister fez um tour aqui pelo Espírito Santo e escreveu várias coisas, né? O último vídeo foi sobre Nova Almeida, a Vila dos Reis Magos, e agora a Vila Rubim, né? Que ele intitula a matéria para a sua sequência de matérias chamada Coisas e Aspectos do Brasil. Ele não só passou por aqui, mas passou por vários outros estados brasileiros, tá? Para a confecção de um livro que ele ia lançar para falar de coisas e aspectos do Brasil. E ele intitulou essa matéria de Vila Rubim, bairro dinâmico. Vitória, capital do Espírito Santo. Aqui há um bairro que há 20 anos não passava da prosaica e obscura denominação de Cidade de Palha. 20 anos antes, 1920, por aí, né? Era realmente assim que se chamava Vila Rubim, por causa das suas choupanas, suas palafitas, né? Era uma vida bem dura naquela região ali. Aliás, é ali que ficou a minha família, né? Na Ladeira São Jacobe, na Vila Rubim, do meu avô Joaquim Ferreira Pirajá e a minha avó Maria Ferreira Pirajá. O nome dado em grande número de casebres cobertos de palha que ali existiam nos anos 1920. Aqui a gente vê a ponte, que hoje é a Ponte Seca, né? Chama de Ponte Seca porque foi tudo aterrado, ali o mercado da Vila Rubim, né? E aqui está a matéria, quer ver? Aí, a Ilha do Príncipe, a ponte que faz ligação da Vila Rubim com a Ilha do Príncipe, as 5 pontes, na verdade são 6, né? E aí está a capa da matéria, né? Com a denominação, embora de cidade, mas de palha, foi conhecida até poucos anos atrás, e é assim que os capixabas chamavam a Vila Rubim. Como se pode ver, já os seus antigos moradores desvendavam as trevas de um futuro desconhecido, o que assim estava reservado, chamando-na de cidade. Já era tipo uma brincadeira na época, né? Do século XIX para o século XX, né? E a profecia se realizou. Hoje, após 4 lustros de profícuos progressos, pode-se dizer sem medo de errar, ser ela, a Vila Rubim, um bairro de vida própria. Tomou este nome em homenagem ao presidente Francisco Alberto Rubim, que governou a província de 5 de outubro de 12 a 20 de dezembro de 1820. Você vê que a proclamação da República foi 2 anos depois, né? A proclamação da Independência, Dom Pedro I. Situado a 10 minutos de bonde do centro da cidade, é o ponto de irradiação para quase todo o interior do estado, mormente para as principais cidades, como sejam Espírito Santo, que é a Vila Velha hoje, né? Cidade do Espírito Santo, Cariacica, Cari, Jacica A, Santa Leopoldina, Santa Teresa, Colatina, Itaguaçu, Afonso Cláudio, Guarapari, Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e outras. Converge, pois, por este, tudo do interior vem para a capital, ficando em seu comércio a maior parte. Então, tudo que descia das montanhas, vindo especialmente de Santa Leopoldina, passava obrigatoriamente pelo Rio Santa Maria, no Porto de Vitória, né? E o que vinha do norte também, né? Não só do oeste, como do norte também. E do sul também, né? Claro, Cachoeiro. Sua situação, junto às pontes que ligam a capital, a ilha, ao estado, foi o grande propulsor deste vertiginoso desenvolvimento. Ele atribui a ligação da ponte da Ilha do Príncipe e das 5 pontes, da ponte Florentino Navidos até Vila Velha, como o surto de desenvolvimento que aconteceu logo depois, nos anos 30 e 40. Tendo de tudo
que uma grande cidade necessita, desde a farmácia ao armazém, desde o mercado ao café, da igreja ao médico, do advogado ao dentista, padaria ao fotógrafo. Tem ainda este dinâmico bairro da Vila Rubim, o mais movimentado comércio varejista da capital, o mercado, né, gente? Em seu perímetro estão localizados ainda 2 clubes de regatas, o Náutico e o Álvares Cabral, né? Os meus 2 clubes do coração, né? Assim como o Americano, onde meu pai jogou, e 2 clubes recreativos, né? Com um grande movimento diurno e noturno de automóveis, caminhões, ônibus que demandam o interior e trens que transportam cargas, especialmente minérios, no cais do Porto, transformam a Vila Rubim no bairro de agitação frequente. E é claro, a passagem para São Torquato, né, que também tinha cinema, tinha bares, e tinham prostíbulos, etc. Era bem movimentado ali. Também não é aristocrático, nem podia ser. Com sua vida regurgitada de bairro que ultrapassa o próprio centro e que não lhes quer dar a palma, Vila Rubim, por hipótese alguma, poderia ser um bairro aristocrático. Um bairro aristocrático ou de residência de abastados requer bucolismo, pouco bulício, o que absolutamente este podia ou pode oferecer, né? Porque ali era muito efervescente, trânsito e tal. Bucólico era o Parque Moscoso, né? Ali que estavam as famílias abastadas, segundo aqui o André Rosmeister, no seu relato aqui sobre a Vila Rubim, para a Revista Carioca de 1942. E a gente segue aqui, deixa eu ver. Eu vou rápido, gente, porque eu não gosto de fazer vídeos muito longos, né? Acima de 10 minutos, também não dá para colocar em muitas plataformas, né? Então eu gosto de fazer um pouquinho mais rápido. De início pela pobreza, agora pelo movimento e comércio, onde todas as castas se misturam, onde o cosmopolismo domina. É este o quadro que fidedignamente retrata o bairro descrito, a Vila Rubim. Com uma fila interminável de excelentes construções, assobradadas por parte baixa e boas casas em sua parte alta. Este bairro, com seu progresso vertiginoso, dentro em pouco obrigará a reconhecer-se 2 cidades em uma só, como o Oriente na China, entre Pequim e Xangai, engraçado, ou no Japão, Tóquio e Yokohama, etc. Ligadas por bondes, distantes apenas por alguns minutos, né? Confundem-se de tal maneira que não se sabe quando os trilhos ultrapassam os limites de uma para outra. Está falando do centro da cidade, né, do Parque Moscoso, e a Vila Rubim e Santo Antônio, né? A Vila Rubim fica nesse entroncamento bem no meio das duas, né? A passagem é feita insensivelmente, sem alarme para os sentidos. Assim, esta Vila Rubim, para o centro da capital, depois de se deixar o movimento desta, com poucos minutos de viagem, ingressa-se novamente noutro movimento local de iguais proporções àquele, com um movimento talvez bem maior. É a Vila Rubim, um bairro de franco progresso. Na estrutura da capital capixaba, com CH, Vila Rubim é, pois, uma das mais sólidas alavancas. Pô, bacana o texto dele, né? Esse é o José Luiz Rosmeister, falando para a Revista Carioca do Rio de Janeiro, de 1942, na matéria chamada Coisas e Aspectos do Brasil. É isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos sempre aqui fazendo nossas pesquisas, né? Então, valeu e até a próxima. Obrigado.